Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos os ouvintes do programa Conexão Gospel com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos proporcionado de aqui estarmos para compartilhar e cooperar nesse programa especial. Quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo, evangelista Giovanni Celestino, como também o presbítero Ezequiel, Felipe, todos que estão aqui compondo essa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra a Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Estaremos lendo esse texto e trazendo uma reflexão bíblica nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz o texto: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Fique com a sua Bíblia aberta aí, para que você venha entender o texto nessa noite. A Bíblia vai fazer menção no capítulo 4 de Filipenses, e para mim, de maneira particular, é um texto singular pela sua característica e pela sua representatividade nas informações inseridas no texto. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele se levanta em um cenário difícil, em um cenário onde ninguém queria pregar a palavra, mas Paulo se levanta por Deus com o propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o texto vai dizer que o cenário onde ninguém queria pregar e Paulo se levanta agora, se disponibiliza para trazer a palavra de Deus, o texto vai fazer menção que se levanta um rei. E naquela época, o imperador que estava sobre Roma, por nome de Nero, que reinou nos anos 53 a 64, um homem que era perseguidor, um déspota sem coração, perseguia todos aqueles que pregavam o evangelho de Cristo. E Paulo foi aquele que se disponibilizou para pregar. E ele se levanta contra Paulo e vê motivos e razões para silenciar a voz daquele que pregava a palavra de Deus. Mas Paulo ele estava debaixo de um propósito de Deus. Paulo sabia que a chamada de Deus era maior do que as perseguições e do que os percalços do caminho. E o texto vai dizer que naquela época, Nero, que estava reinando sobre Roma, o texto vai fazer menção que um grande incêndio toma a terça parte de Roma e a cidade é consequentemente destruída, tomada pelo fogo. Nero convoca os seus soldados e manda que prendesse a Paulo, dizendo que Paulo era o prepulsor, era o causador daquele incêndio. Prendem a Paulo e o texto vai fazer menção agora que Paulo está em um cenário de cárcere, de prisão, está vulnerável, estar agora fragilizado, sem poder pregar a palavra de Deus. Paulo agora, no capítulo de número 4, versículo de número 6, Paulo está limitado fisicamente de pregar a palavra de Deus. Mas a igreja, diferente das cartas de Colossenses, de Tessalônica, de Éfeso, de Coríntio, a igreja que estava sobre Filipe era uma igreja que tinha em seu coração uma gratidão diferente sobre a vida de Paulo, porque Paulo ele pregava a palavra não por aquilo que ele podia receber de troca ou de benefício, mas Paulo estava seguindo o propósito de Cristo. E a igreja ela tinha uma grande dádiva de reconhecimento pela trajetória, pelo trabalho de Paulo. E a notícia chega à igreja como uma notícia difícil, o povo fica triste, o povo fica perplexo, por saber que aquele que pregava a palavra está limitado fisicamente. E agora eu faço uma pergunta nesse texto, a mesma pergunta que a igreja fez nas entrelinhas do texto. E agora, quem vai se levantar no cenário para pregar a palavra, se o único que se disponibilizou para pregar a Paulo e agora ele está preso fisicamente e impossibilitado de pregar a palavra de Deus? Paulo agora está em um cenário difícil, limitado,
vivendo um tempo de vulnerabilidade, de limitação física, Paulo poderia muito bem iniciar essa carta trazendo contigo questionamentos, indagações, interrogações, dizendo: Deus, eu estou fazendo a tua obra, e por que me sobreveio essa grande perseguição, essa luta? Mas a carta que está narrada sobre a igreja em Filipe é uma carta que traz a simbologia de alegria. O povo era grato pela história, pela existência, pela vida do apóstolo Paulo. E Paulo, ele não inicia a sua carta questionando ao Senhor, ele inicia de uma maneira diferente. Versículo de número 6, o versículo que acabamos de ler. Paulo diz: olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Paulo estava dizendo: eu estou tranquilo, eu mesmo estando preso, eu estou motivado, eu estou em paz, porque eu sei que o propósito é maior do que a limitação da prisão. Paulo estava dizendo: o ambiente que eu estou inserido agora, limitado, não vai mudar a intensidade da adoração e do serviço prestado à obra de Deus. Há quem diga, alguns biblistas, que Paulo estava preso em Cesareia de Filipe, que Paulo estava preso em Éfeso, mas o texto vai fazer evidências e trazer evidências que Paulo estava preso em Roma, porque o texto faz menção do nome de César. E Paulo agora, ouvintes da palavra de Deus, está vulnerável, está limitado. Quantas vezes estamos passando por situações existenciais e estamos limitados de fazer aquilo que queríamos fazer. Mas Paulo disse: a minha limitação não vai mudar o propósito de Deus. A limitação do processo do cárcere não vai mudar o propósito da palavra pregada àqueles que ouviram a voz de Deus através da minha vida. E Paulo continua trazendo uma mensagem para o povo: fiquem tranquilos, fiquem em paz, descanse o coração de vocês. Deus vai continuar cuidando de mim mesmo preso no cárcere. E é interessante, e é o divisor de águas do texto, versículo 8. E versículo 7 e versículo 8, como Paulo diz: olha, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo das palavras do texto nessa noite. Paulo estava dizendo: olha, fiquem tranquilos. O cárcere não vai trazer tristeza ao meu semblante. O cárcere não vai limitar ou colocar um ponto final no propósito da história que Deus reservou ao meu respeito. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de limitação, um tempo de cárcere, um tempo que você está limitado para fazer aquilo que Deus te designou a fazer. Fique tranquilo, faça como Paulo fez, descanse no Senhor e verás o agir de Deus sobre a tua vida. Mas Paulo, qual é a razão, qual é a circunstância, Paulo, de você estar tão motivado, tão convicto, tão confiante naquilo que Deus se revelou para a tua vida como propósito? Salmo de número 20, verso 7, verso 8, o texto vai dizer que uns eles confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que confiamos fazemos menção do nome do Senhor. Aqueles que não confiam escurvam-se e caem, mas aqueles que confiam se levantam e se colocam de pé. Essa era a palavra de Paulo. Talvez alguém olhava para Paulo e dizia: Paulo, você tem motivo de estar ansioso, de estar depressivo, de estar agoniado, de estar perplexo. Mas Paulo estava dizendo: eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o propósito de Deus na minha vida é maior do que os processos que eu estou vivendo na esfera existencial. Mas presbítero George, qual é a garantia de eu ter confiança e convicção em Deus em tempos de perseguição e crise? Verso de número 12, Paulo diz: olha, eu sei estar abatido,
mas eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E Paulo estava dizendo, olha, se tiver alimento para mim, eu vou adorar do mesmo jeito. Mas se não tiver, a intensidade da adoração vai permanecer. Que eu não adoro a Deus, não sirvo a Deus, não prego a palavra por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Oh glória! Essa palavra é para alguém que se encontra em um momento difícil da história, dizendo, Deus não está me vendo porque eu estou vivendo uma fase ruim. Paulo estava preso, mas a prisão não mudou a característica da adoração de Deus, ou de Paulo para Deus, e a retribuição de Deus para Paulo. A igreja entendeu que Paulo era alguém que não servia pelo ambiente bom que ele estava, mas Paulo servia a Deus, independentemente aonde ele se encontrava. Mas esse texto aqui, a palavra é simples, mas é uma palavra profética para os ouvintes desta noite. Paulo poderia muito bem levantar a sua voz e dizer, Deus, por que me sobreveio essa prova? Talvez você está dizendo aí no teu lar, na tua casa, no trabalho, aonde você esteja, por que eu estou passando por este momento tão difícil? Porque tudo para mim dá errado. Porque as coisas para os outros dão certo e para mim não. Por quê? Paulo te traz uma palavra e eu te trago uma palavra por intermédio de Paulo para a tua vida nessa noite. Verso número 13. Paulo disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Alguém está pensando que está vencendo a luta, a prova, pela força do braço, pelas influências, pelas amizades, pelo carro, pela casa, pela conta bancária. Não, não é nada disso. Paulo estava dizendo, independentemente da circunstância, eu vou permanecer íntegro na minha adoração a Deus. Isso aqui é muito sério, evangelista Giovanni Celestino. Tem muita gente confiando naquilo que possui. Mas Paulo estava dizendo, a prisão não vai limitar a revelação do projeto e do propósito de Deus na minha vida. Porque há uma frase, essa frase é verdadeira, é notória. Só vivenciará o propósito em Deus aquele que suportar, aquele que resistir, aquele que persistir. Talvez alguém estava olhando para o texto e estava dizendo, Paulo, você é um cara de grande influência, poliglota, pregador da palavra, poderia muito bem questionar a Deus, mas Paulo disse, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai cuidar de mim no cárcere. Porque fácil é adorar a Deus em um cenário propício, agradável, satisfatório. Mas Paulo agora sai da zona de conforto, está vivendo um tempo de limitação, de vulnerabilidade. Mas Paulo estava dizendo, eu estou tranquilo, igreja, porque eu sei o Deus que eu tenho servido. Isaías capítulo 43, versículo 2, a Bíblia vai fazer a menção, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Isto aqui é uma afirmativa. E quando pelo fogo, ele não vai te queimar. Nada vai acontecer com aquele que está centralizado no propósito. Não perca o equilíbrio. Não perca a visão de Deus para a tua vida pelo ambiente difícil que você está enfrentando hoje. Ninguém pode revelar o futuro. Eu estou falando de hoje. Hoje está difícil, mas o amanhã será diferente.
Paulo abre a sua voz, já estou finalizando, e expressa dizendo: eu posso. Você pode, que está vendo esse vídeo aí. Nós podemos aqui no programa, você também pode. Todas as coisas. Ele não fala aqui do aspecto Geovânio singular. Você pode. Nós podemos. Todas as coisas. Naquele que nos fortalece. Há uma força maior do que a nossa. Há um propósito maior do que a nossa limitação mental, psíquica. Qual é a finalidade, o objetivo do texto dessa noite? Fique em paz. A prova não vai te matar. O cárcere não vai mudar o propósito de Deus para a tua vida. Certa vez, o apóstolo Pedro expressa ao Senhor no verso de número 6 e 7, no capítulo 5 de 1 Pedro, quando ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele, presbítero Ezequiel, questionamentos que vêm no nosso coração, na nossa mente. Todo dia a gente é bombardeado. É todo dia palavras de desânimo, que não vai dar certo. Mas Pedro está dizendo aqui: humilhai-vos. Quebre esse egocentrismo do teu coração e se humilhe perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, para que no seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda, o texto está falando da totalidade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua vida, Geovânio. Ele tem cuidado da sua vida, Ezequiel. Ele tem cuidado da sua vida, Felipe. Estamos nessa noite debaixo do cuidado de Deus. Eu poderia ter motivos para parar hoje. Nós poderíamos ter motivos para parar hoje. Mas há um propósito maior. Recebe essa palavra. O ambiente do processo não vai limitar o propósito. Por quê? Porque o propósito é maior. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.